Salve, salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um Papo de Veterano, mais uma quinta-feira que teremos aqui a oportunidade de escutar mais uma belíssima história sobre o nosso dia a dia aqui como militar. Antes de mais nada, já vamos começar aqui. Por favor, o banner, nos siga no Instagram, porque se você perdeu a oportunidade de estar aqui ao vivo, é porque você não está nos seguindo lá, você ainda não pegou o bizu. Então nos siga no Instagram, sempre que tiver live a gente vai deixar aqui o link para você entrar com a gente ao vivo no YouTube. E além disso, também baixe o app, porque lá você vai ter a oportunidade de escutar os outros podcasts, os outros bate-papos que a gente tem aqui com veteranos, mas também todas as outras ferramentas que o precursor pode te proporcionar. Aulas de segunda a sexta-feira, todos os dias. Na segunda-feira, você tem aula aqui de inglês. Sabe quanto custa? Zero custo. Nada, 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 nada. Aula de inglês completamente de graça para você. Na terça-feira, Excel. Sabe quanto custa para você? Um total de zero. Na quarta-feira, temos aulas de saúde mental, porque aqui no Precursor a gente acredita que essa tríade entre pessoa e profissional é que vai te deixar diferenciado, porque você precisa ser um bom militar para você se posicionar no mercado de trabalho. E é por conta disso que a gente trouxe aqui hoje, nesta quinta-feira, um excelente militar que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e que hoje se tornou referência no mercado. Temos aqui o Soldado Silva, como eu conheci inicialmente, e hoje o João Lucas, coordenador de segurança da NDA. Como que eu chamo agora? João Lucas Silva, até a gente fica perdido nisso, né? E aí? Cara, às vezes até eu esqueço que é João Lucas, sabe? Mas eu acho que com esse tempo todo no mundo corporativo, o João Lucas ficou mais comum do que o Silva, sabe? Quando alguém me chama de Silva, eu já sei que era da época do EB. Eu fico me questionando às vezes, né, Silva, até esses dias eu brinco, né? Eu estava sentado lá na minha mesa de trabalho e por algum motivo meu time está como Leal, né? E aí a minha gerente falou assim, Léo, eu, até o olhar é diferente, né? Quando te chamam de Silva, até o seu olhar deve ser diferente de quando te chamam de João Lucas, né? Não, você vê que eu fico em posição de sentido. Pô. Como a gente diz dentro do quartel, né, eu já colei os cascos, levantei a cabeça, já fiquei em pé, falei, opa! Mas acho isso muito bacana e hoje eu queria conhecer, lógico, a sua trajetória dentro do quartel. E a primeira pergunta de todas é: você queria ter servido? Cara, não queria, você acredita? Acredito, pô. Me Em conta um pouquinho primeiro, como foi isso aí. primeiro, antes de mais nada, primeiro, boa noite. Cara, queria te agradecer, obrigado por esse convite, obrigado por chamar para construir também esse bloquinho nesse projeto, que eu acho que é sensacional. A gente comentou um pouquinho, se tivesse isso também na minha época, seria algo excelente para me dar uma visão, de entender o que é o mundo corporativo, de que caminhos que eu poderia percorrer. Então, cara, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, cara. Agora, Eu que, eu que tenho a agradecer a oportunidade de você compartilhar sua história aqui com a gente. não, que isso, mas vamos pensando aqui no momento, né, dessa resposta de eu não queria ter servido, já começo a lembrar aqui de algumas histórias sobre, né, e, na verdade, eu tenho uma dívida de gratidão com o Exército eterna, assim, o Exército mudou minha vida. A gente vem normalmente de comunidade, de local, normalmente eu morava no extremo leste, então não tinha muitas perspectivas ali de talvez trilhar algum outro tipo de carreira. E a ideia, a vontade também que veio de servir o Exército, principal foi de dar orgulho para a família, né? Então, cara, preciso seguir algo nesse sentido para que a minha mãe, que meu padrasto, que as pessoas sintam orgulho ali do que eu estou fazendo, e por uma necessidade ali naquele momento de mercado, porque é na fase que o adolescente está ali sem a reservista, então para conseguir emprego é mais É difícil, difícil. né? Tem um belo desafio ali. Eu fui ter a junta militar ali para fazer essa inscrição, né? E aí, nesse momento, aí sim, eu já tinha mudado a percepção de,
cara, eu não consigo emprego, então eu preciso entrar no exército para ajudar em casa, para ajudar a família. E aí começou ali numa junta militar lá do extremo leste, onde Caramba. Me deram aquele CAN, primeiro com a informação de não quero servir. Quando eu cheguei no ponto de ônibus para voltar para casa, eu olhei para aquele CAN e vi não quero servir, estava com um X lá. Falei, putz, eu preciso voltar. Voltei para a junta militar e falei assim, não, eu quero servir, eu preciso servir. Na hora você não informou nada. Não, peguei o CAN e saí. E a aí gente falta, às vezes falta informação também para a gente nesse sentido, né? Hoje é tudo um processo online, né? Mas a gente fez esse processo presencial. Hoje não tem nem mais nem junta militar. Mas Exato. Esse sentimento da gente ir para lá, a gente também está muito confuso, que nem você falou, né? A gente está perdido com as ideias e a gente chega lá, a gente é um novo mundo, né? A gente pode falar isso abertamente, a gente tem um bloqueio, né? Quando a gente fala de exército, principalmente com 18 anos, a gente tem um receio, né? E então você pegou essa CAN e estava voltando para casa e teve que voltar, então. Voltei, apresentei a CAN na junta, falando, não, aqui tá, não quero servir, mas eu quero agora. Aí a menina perguntou, você tem certeza? Você quer servir? Né? Ninguém quer servir. Eu falei, não, eu quero servir. E aí foi daí em diante, aí já foi a convocação para ir para o batalhão e aí entender um pouquinho melhor. Cara, isso é muito bacana, né? Porque você disse algumas palavras que foram as chaves para a gente criar o precursor, né? A primeira dela é perspectiva. Eu acredito muito e uso muito essa palavra porque se a gente não enxerga onde a gente pode chegar, a gente enxerga o que está ao nosso redor. E às vezes nem sempre o que está ao nosso redor é onde a gente realmente pode chegar ou que é realmente positivo para a gente nesse sentido, né? E quando você diz que não tinha essa intenção de servir, você tinha alguma ideia de profissão, algo que queria seguir ou realmente estava completamente perdido assim? Não, acho que eu estava muito perdido, né, nesse momento. Claro que a minha ideia no início era preciso de um emprego, né? Tanto que nesse período entre 16 e 18 anos ali, onde já tinha aquela dificuldade de achar algo, eu comecei a trabalhar ali com carreto de piano. Então comecei a fazer entregas, né, e manutenções ali de piano com uma outra pessoa. E aí eu fui conhecendo um outro mundo, porque eu ia para regiões onde se tinha piano. Primeiro que isso não era comum na minha realidade, né? Uma casa, um apartamento para ter um piano, como isso, né? Então comecei e vem de novo a palavra, né? Perspectiva. Perspectiva. Porque o ambiente onde você está, ele é muito forte, cara. Então, assim, se você não sai de um ambiente que talvez não seja muito bom para você, isso não te ajuda, sabe? Você fica literalmente sem perspectiva e sem entender as possibilidades que você tem. Então, a partir desse momento que eu comecei a fazer esse carreto e comecei a ir para regiões mais afastadas ali de São Paulo ou para condomínios fechados que eu olhava e falava, cara, isso existe? Existe essa possibilidade? Existe um apartamento com 3 andares? Então, eu comecei a ter uma outra perspectiva e foi quando veio mudando essa questão do exército, de entrar nas Forças Armadas. E quando você entrou no exército assim, qual foi a sua primeira impressão do exército? Cara, primeiro medo. Me lembro eu chegando num quartel, né, e o pessoal com aquela cara fechada, sabe, te olhando ali, você com aquele cano na mão e você já vendo na fila, né, o militar vindo ali para já dando uma certa lição de moral para quem está com o documento todo desleixado, documento todo com a can toda amassada, e putz, na onde que eu estou entrando, né? Já começou aquele receio, né? E fora que hoje, para quem está de fora do exército, vê uma imponência muito grande de um batalhão, né? Então, ao mesmo tempo que teve um medo, teve uma felicidade de estar entrando num ambiente daquele, sabe? Eu brinco que a gente tem uma cultura, no Brasil como um todo, não é ter respeito, né? Mas a ter medo de polícia, de exército, isso acaba se exteriorizando, né? Porque eu lembro que na minha casa mesmo, meu pai é aficionado por exército, um dos grandes motivos que eu servi é por conta dele, desse incentivo dele, mas eu lembro de pequeno assim, falar, você faz uma coisa errada, vou chamar a polícia. Que não sei o que, faz aqui, polícia. Então a gente cresce com esse receio, né? E eu acho que o exército com essa imponência toda, ele traz esse medo, traz essa sensação de respeito, e acho que cabe a gente, né, que já passou por esse perfil, que já passou por esse local, a gente multiplicar essa ideia e fazer sim, existe momento de respeito,
mas também sim, você vai viver muitos momentos lá dentro de felicidade, que você vai aprender. Você serviu que ano mesmo? Eu servi 15, agosto de Foi 15, 15 foi inicial. exato. Agosto de 15 Então, inicial. e aí você, quando você entra, tem toda essa sensação, você fala, opa, é um ambiente diferente, né? E quando você entrou nesse ambiente diferente, quais foram as possibilidades, quais foram as perspectivas que você enxergou dali em diante? Aí foi quando, de fato, começou a mudar um pouquinho da minha vida, né, nesse sentido, porque teve todo o processo ali de alistamento, o processo de inclusão, até o momento ali de se tornar o recruta e você passar ali pelo período básico, né, aqueles meses que, para mim, foram muito difícil, um desafio gigantesco, assim, naquela primeira semana que você não volta para casa, sabe? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu É, acho que isso aqui não é para mim, né? a gente se questiona várias vezes, né? Exato. E É assim, porque, por causa dessa imponência também, e a gente tem muito isso, né? A gente, que eu digo homem, né? Tem esse receio de quebrar barreira, de perguntar, de dizer, de falar de vulnerabilidade e fraqueza. E no período básico a gente tem esse questionamento, né? Até que ponto eu posso questionar, até que ponto eu não posso questionar. E a gente vê isso muito no precursor, né? Como eu disse, a gente tem aulas quartas-feiras de saúde mental justamente para a gente quebrar essa vulnerabilidade nesse sentido. E às sextas-feiras a gente tem aula de período básico, justamente para estender a mão para esse recruta, né? Que tem esse receio nesse aspecto. Mas depois de passar por esse período, quando você já estava mais estabelecido ali, você falou, opa, era isso que eu queria? Ou você ainda tinha esse... Como que foi esse não, impasse? não, acho que um pouquinho do período básico, ali, onde você já pode retornar para casa, apesar que eu fiquei um bom tempo ali como laranjeira, né? Ou seja, morando dentro do quartel, eu já sabia que aquilo ali era... Eu tinha uma vocação para aquilo, sabe? Eu era feliz de estar naquele local, fazer as missões que apareciam. Então, foi pouco tempo depois disso, eu já estava totalmente habituado e falando, cara, isso aqui que eu quero seguir para minha vida. Você serviu até que ano depois? Eu servi até 19, 19 foi meu último ano. Na verdade, quando a gente voltou do Rio de Janeiro, um spoiler aí, né? Mas quando a gente voltou do Rio de Janeiro ali, passou um pouquinho de tempo, eu fui para o mundo corporativo. Caraca, eu acho muito engraçado isso. A gente teve um bate-papo antes de iniciar a live aqui, né? Mas eu sempre tive uma admiração por você dentro do quartel, saber que você era assim, um militar excepcional, mas a gente não teve muito contato no dia a dia, né? Nossa rotina era muito diferente. E nesse passar dos anos que você decidiu ir ficando, qual foi o seu maior desafio assim? Você começou aonde e pensou em chegar aonde? Como que foi esse ponto dentro do quartel? Hoje, quando você entra ali como conscrito, se torna recruta, soldado antigo, eu ainda no período básico, eu fui indicado para fazer o CFC, né? Então, já almejava virar um cabo, né? Se tornar Uhum. um cabo, e nesse meio período eu comecei a ser chamado para algumas missões. Então, eu me lembro que quando recruta, a minha primeira missão real foi escolta de armamentos, né? Então, para mim foi algo que eu sempre lembro, porque eu estava bem num período literalmente básico, mas já estava se destacando e sendo chamado para algumas missões. Né? Então, eu acho que esse foi o ponto de quando eu realmente saí, entrei numa viatura, entendi o que era uma escolta ali de armamento, eu só na minha cabeça só vinha, cara, isso aqui é algo que eu amo, é isso aqui que eu gostaria de fazer para a vida toda, sabe? Eu acho o máximo quando a gente tá lá na época de conscrito, né? Vem aquele vídeo, não, salte e faça isso e faça aquilo, e realmente a gente tem esse desejo, né? E a gente no 8º BPE, a gente tem muita sorte, né? A gente sabe disso, que a gente vive muitas experiências, muitas positivas, a gente na Polícia do Exército como um todo. E é muito engraçado se você olhar que quando você fez essa missão, você tinha quanto tempo de quartel? Alguns meses? Tinha 6 meses. Que 6 meses para trás você olharia e nunca nem imaginaria estar dentro de uma viatura com tanta responsabilidade, né? E eu acho que isso é uma da que a gente chama de soft skills no mercado corporativo. Eu acho que o Exército é uma das únicas instituições que tem essa possibilidade de fazer isso crescer numa pessoa, né? Que você jovem lá de 19 anos, com 6 meses, estava crescendo essa responsabilidade. Como foi para você receber isso?
Cara, eu me lembro que naquele momento, primeiro que o Exército ele te ensina muito sobre a questão de disciplina, resiliência, e mais do que tudo isso, também foi a primeira vez que eu ouvi a palavra abnegação, né, dentro do Exército, né, que eu acho que define muito, sabe, porque o militar ele tem um senso de missão, um senso de celeridade para concluir algo, ele está sempre em busca da missão e de concluir essa missão, sabe? Eu acho que, inclusive, esse é um dos pontos mais importantes que a gente sempre traz para o mundo corporativo, porque hoje, na minha trajetória, eu sempre coloco algo como missão, porque eu sei que eu vou finalizar, eu sei que eu vou concluir, eu sei que eu vou chegar até esse final, sabe? Então, acho que isso é extremamente importante, cara. Acho que o Exército acho que te ensina e te traz alguns pontos que você leva de lá sempre. Hoje eu tenho comigo isso, tá? É um hábito meu de toda vez antes de sair de casa ali, conversar um pouquinho com Deus e falar, cara, que eu não perca a vibração de um soldado. Porque é diferente, sabe? Cara, que Você fala fala linda. com entusiasmo, né? Não, que fala linda. Por favor, repita essa frase, porque o Jorge, nosso moderador aí, vai ter que fazer um corte disso, pelo amor de Deus. Não, é que hoje eu tenho um mantra, literalmente, antes de sair de casa, conversar um pouquinho com Deus, e eu sempre peço que eu não perca a vibração de um soldado. Porque eu já senti uma vibração de soldado, eu vibrei tanto com algo, sabe, que eu sei o quanto é motivacional, quanto faz acontecer. E eu acho mais incrível ainda como o Exército traz essa capacidade de a gente estender isso, né? Multiplicar. Porque com certeza, quando você entrou com 6 meses, você teve que pegar alguma referência ali. Fosse o soldado mais antigo, fosse o cabo, o sargento, o tenente que estava contigo na missão. Mas como a gente consegue multiplicar isso? E você, quando você tinha essa referência de fazer o CFC, de crescer dentro do quartel depois dessas primeiras missões suas, qual foi o seu próximo passo lá dentro? E como que era essa sua referência? Não, quero ser cabo, quero ser sargento, quero ficar na segunda companhia lá, que é de choque. Como que foi essa situação toda? Na época, quando a gente entrou, não tinha essa distinção hoje de companhia do choque para a primeira CIA. Não era tão gritante quanto virou, onde a segunda CIA acabou sendo uma CIA só de soldados antigos, né? Mas a gente tinha muita referência dos soldados antigos, de cabos e sargentos de CFST, porque quando você entra, a primeira coisa que você pensa é até onde eu posso chegar, né? Qual que é a minha trilha aqui, né? Qual que é a minha trilha de carreira? Então eu sabia que eu tinha que me destacar, eu tinha que ser uma pessoa que se destacasse na questão física, nas questões teóricas. Então eu sabia que o primeiro passo era o CFC para virar cabo, né? E depois do CFC, eu falei, vou atrás do CFC, e depois eu vou atrás da indicação do CFST para virar sargento. Então, essa era, na minha cabeça, tinha para trilhar esse caminho. E tudo isso foi acontecendo no decorrer de diversas missões que se apareceu. Eu digo que a gente entrou numa época de ouro também do 8º BPE, né? Porque a gente pegou muitas missões. A gente aproveitou muito. Isso, eu converso com colegas de outros batalhões que não tiveram nem oportunidade. E como que foi? Você comentou que foi para o Rio? Que ano? Agora que eu tô me pensando aqui em termos de cronologia, você falou servi em 15, né? 15 foi também a primeira vez que eu pisei lá no 8º. Aspirante, perdido de tudo, morrendo de medo também, mesmo que era uma fase nova. E eu lembro de olhar o 8º muito com esse vislumbre que a gente comentou inicialmente de imponência, né? De ter que ter essa imponência, porque o policial do Exército tem que ter essa imponência, né? E depois de você passar por toda essa fase, você decidiu engajar ou no ano de recruta ainda você foi para o Rio de Janeiro? Como que foi essa missão? Não, no ano de recruta eu fiz o CFC, então estava no curso ali. Terminou o CFC, eu entrei nessa parte do engajamento. E aí eu já realmente queria seguir, realmente falar, cara, isso aqui realmente é para minha vida. Então, após o CFC, eu só fiz o engajamento. Uhum. Você chegou a fazer o curso de cabo mesmo? Saiu cabo? Como foi esse papo? Não, na verdade eu fiquei, na época, não me lembro minha colocação, mas eu lembro que antes de sair, eu não saí cabo. Antes desse período, eu já tinha ido para o mundo corporativo. Um mês depois que eu tinha ido para o mundo corporativo. Pegou a época de promoção, né? Exato. Mas eu lembro, é muito claro para mim que na época que eu saí para o mundo corporativo, passou um mês, o pessoal do batalhão já me ligou, cara, era a sua vez, chegou a sua vez, você saiu.
Ah, mas eu acho que Deus reserva muito certos momentos pra gente, né? Eu digo que também a gente, se o cara é um excepcional ali militar, o mundo aqui fora também abraça muito, né? Tem muito ponto de possibilidade. Mas a gente ainda vai chegar nesse papo. Eu ainda quero entender como foi a sua missão lá no Rio e como foi essa decisão de você vir para o mundo corporativo, principalmente. Boa. Eu me lembro, tá? Assim, acho que de missões principais, desde a parte de recruta a chegar a soldado antigo e próximo de sair. Eu lembro que a gente passou por missões de escolta, proteção de autoridades, acho que no meio militar, acho que a gente chama de proteção de autoridade, até esqueci, mas aqui é meio mais que proteção de executivos, né? Uhum. A gente participou da paralisação dos caminhoneiros, participou das Olimpíadas de 2016, até chegar à intervenção ali no Rio, realmente. Mas fora isso, ainda teve as formações de soldados, de OTT, que a gente participou, então teve uma abrangência muito grande, sabe? A gente tem muita. Nossa, a gente é muito agraciado nesse sentido, né? De verdade. Tem vezes que a gente tá conversando, eu esqueço que a gente já passou por essa situação. Pô, a greve dos caminhoneiros foi. Nossa, na minha vida foi muito aprendizado. A gente ficou fazendo escolta, pô, 3 dias de escolta, dormia em cima da moto. Chegou um momento que a gente falou assim, cara, não tem mais condições. E só que a gente usa isso hoje no nosso dia, né? Tipo, a gente, que nem você falou, cumprir a missão com a vibração de um soldado, né? Porque a gente tá ali até o final. A gente não liga muito de horário, essa é a grande verdade, né? Não só o horário, mas a abnegação do cumprimento da missão, né? Isso é muito importante pra gente. Não, Mas qual foi o fator chave que te levou a falar assim, não, já não é mais o suficiente para mim aqui dentro, vou procurar algo. A gente comentou antes da gente iniciar que no oitava perspectiva do mundo de segurança é grande, né? Isso a gente tem que multiplicar para outros quartéis. Mas me conta aí do seu lado dessa história. na verdade, eu comecei a ter algumas pessoas chaves que tinham dado os 8 anos de serviço dessas pessoas, e algumas até saíram antes, que eu comecei a ver indo para o mundo corporativo. Porque até então a minha percepção como soldado era: vou ficar os 8 anos, vou sair, enquanto eu não saio, vou fazer um concurso público porque eu quero me tornar policial. Caramba. A cabeça estava muito nisso, sabe? Eu não tinha perspectiva também do mundo corporativo em si. Então, minha Nem cabeça a estava, ou eu vou possibilidade. nenhuma possibilidade. E a gente tem, eu acho que é isso que a gente também tem que trazer muito, sabe? Porque a possibilidade não é só, claro, que são carreiras assim que eu admiro muito, tá? A polícia militar, eu acho que é uma atividade que eu amo e amaria fazer com certeza. Mas existe um outro mundo também fora que pode te trazer muitas possibilidades, né? Até questão salarial, né? Diferente, com menor risco, né? E com diversas outras, direto outras formas ali de se acontecer. Mas minha cabeça estava muito nisso, tá? Ou ia ser policial, ou eu ia atrás de alguma coisa no relacionado à vigilância, né? Então a minha percepção estava nessa. Até conhecer alguns militares, na época eram tenentes, sargentos, que já tinham dado os 8 anos e começaram a se sair, mas sair para o mundo corporativo. E eu tinha um bom contato com eles, né? Eu entendia, pô, tá indo para um Facebook. Pô, tem essa possibilidade? Existe essa possibilidade? Né? Fala, o que, que é Para uma isso, né? 90, tá indo para uma 99. Pô, sério? Uma 99 existe? O que você faz? Então começou a me gerar curiosidade e eu começar a me preparar. E quando você diz preparar, qual foi o seu preparo? Desde o primeiro ano de engajamento, eu comecei a fazer faculdade. Então, eu saí já formado, eu fiquei 4 anos, mas esses 4 anos já me serviu como Você se base para formou fazer em a qual área? faculdade. Eu me formei em gestão de tecnologia da informação, você acredita? Caraca, eu sou formado em educação física. Nada a ver trabalho com. Mas aí, diante disso, você saiu formado e se especializou na área já pensando nesse pulo. Totalmente. Tá? Então, eu saí já para o mundo corporativo numa função ali investigativa numa empresa. Então, após minha saída, eu já comecei a fazer MBA, né? E já tentar marcar um intercâmbio, porque eu senti a necessidade do falar inglês. Eu canso de repetir aqui, estendo minha mão, falo em vários lugares. O inglês é um divisor de água na nossa área, principalmente pelo background que a gente já tem militar.
que é um salto assim, eu não digo 3 andares, eu digo uns 5 andares pelo menos. E por isso, toda segunda-feira tem aqui, pega o bizu, seu bisonho, assista às aulas de inglês, porque é diferente. E você chegou a fazer um intercâmbio então? Fiz intercâmbio, fui para Cape Town, na África do Sul, fiquei um Caraca, que mês lá. experiência. Pô, foi excelente, assim. Fiquei um mês, queria ter ficado mais, não deu muito certo, Você já mas, estava assim, trabalhando na época, que agora eu comi um pouquinho da sua história aí, né, nesse caminho. Você já você deu tinha uma feito essa pulada aí. transição. Que eu fiquei curioso, mas vamos voltar um pouquinho então. Bora, Com- bora. Fala, você saiu para a parte investigativa e viu a Eu saí para necessidade do inglês e o MBA. Exato, eu saí para a parte investigativa, mas aí eu tive o primeiro baque, né? Então, eu já tinha me formado dentro do Exército, eu já estava vendo algumas referências, e eu lembro que na primeira, quando surgiu essa oportunidade, quando abriu uma vaga, na época era 99 tax, hoje é só DID ou 99, mudou já, eu me inscrevi na vaga, fiz o processo seletivo, inclusive, dentro do batalhão, né, participando Caramba. de algumas entrevistas. O pessoal, não, pô, vai lá pro auditório, pode fazer lá, fica tranquilo, vai lá, vai dar certo, todo mundo torcendo, sabe? Até a última etapa que eu tive que ir presencial. E aí é engraçado, porque eu me lembro que na minha primeira entrevista presencial, eu pedi permissão para entrar na sala, sabe? Permissão mais antiga. E assim, o pessoal rachou o bico. Na época, o meu head, né, daquela empresa, da área de security, pô, rachou o bico. Pô, você não Mas tá no tinha exército, né? veteranos. Tinha veterano. Ah, e a gente tem esse impasse também, né? Como veterano, a gente também ainda. Às vezes a gente tem esse impasse de como lidar, né? No mundo da segurança, principalmente. Tem. E, até hoje ainda, quando eu vejo alguém do quartel, alguém que ou me formou, é muito difícil eu chamar pelo nome, né? É difícil você ir pro leal. Você sempre vai lembrar do tenente leal, né? Então, tem muito isso. Então, eu lembro nessa entrevista que eu pedi essa permissão, mas foi o primeiro choque de realidade que eu tive com o mundo corporativo, porque eu vi um head de security. Eu nem sabia que existia essa posição, eu nem sabia que existia essa possibilidade, né? Um cargo Aí basicamente ali de a diretor. perspectiva mudou de novo, né? De novo a palavra perspectiva. Aí abre seu horizonte, né? Para falar, pô, existe essa possibilidade, como que está essa pessoa, pelo menos é essa análise que eu faço, tá, hoje. É uma posição muito alta, como que está essa pessoa? O que essa pessoa fez para chegar até ali? Né? Qual que é o soft skill? Qual que é a hard skill dela? O que eu preciso ter ainda para melhorar para chegar nessa posição? Porque agora meu foco vai ser essa posição. Passou de quando você entrou recruta, e isso é muito interessante citar para você também, né? Diante do que você está me contando, você entrou recruta, você já pensou no CFC, já pensou no CFST e o que você precisava para alcançar aquilo. E agora no mundo corporativo você já entrou recruta, né? Digamos lá na sua primeira fase e já pensou como chegar no head. Isso é muito interessante para a gente falar também que isso é um pouco do nosso resquício como militar, é que aonde a gente chega, a gente já pensa ali não só em forma de hierarquia, mas como eu posso ser melhor, né? A gente Exato. sempre entra pensando como pode se projetar para o melhor. E quando você teve esse baque, então você chegou nessa conclusão que você precisaria melhorar alguns pontos. Total. Assim, eu acho que essa análise ela precisa ser clara e verdadeira para você mesmo. Não adianta você falar que quer chegar naquela posição e já se candidatar à vaga do diretor assim que você acabou de sair, sabe? Você tem que entender realmente que você tem pontos de melhorias para se chegar ali, você precisa melhorar um pouquinho a comunicação, você precisa entender um pouquinho mais sobre o negócio, falar mais sobre o negócio, ter o mesmo linguajar de outros diretores, de outros gerentes. Então, eu fui mapeando esses pontos, então eu cheguei lá como analista júnior de investigação, saí de lá como analista sênior e fui para uma outra empresa. Né? Mas ali eu aprendi muito. Caramba, que bacana. E esse trajeto assim, demorou quanto tempo essas promoções, digamos assim? Em 1 ano e 7 meses eu estava como analista sênior já. Caramba, foi muito rápido essa Foi, transição. foi Eu muito sei que rápido. naquele momento doeu um pouco mais, mas olhando para trás a gente chega a essa conclusão, né? Mas eu vou te falar que assim, aprender a gostar do processo, acho que ele é essencial, sabe? Aprender a entender que
entender que você precisa passar por aqueles processos é essencial, porque além do baque de se ter, de ver um head, de entender a posição dessa pessoa, eu também tive o baque de conhecer outras pessoas que estavam no meio civil e não tinha a mesma, como que eu posso dizer isso? Mas o mesmo senso de missão de um militar, né? Então, era comum eu estar em uma investigação ali em si, onde eu via pessoas de outras áreas dando 6 horas e fechando o computador e acabou. Não, vamos terminar essa investigação aqui, vamos sair 10 horas hoje, mas eu só entrego isso aqui pronto. Eu entrego isso aqui. Caramba, e daí depois você viu que chegou esse ponto do intercâmbio, você foi justamente pensando em galgar algo a mais. Eu acho que entra 2 pontos no inglês, né? Eu tinha claro, e eu tenho claro hoje, que para a posição onde eu quero chegar, eu preciso ter algumas skills, e o inglês é uma delas. Então, eu sei que se eu não tiver, eu não chego lá. Então, isso para mim é muito claro. Tá? Então, na transição dessa empresa que eu estava, da 99, quando eu fui para outra empresa, que é uma empresa de logística, eu já fui com esse intercâmbio comprado, né, e já negociando que eu precisaria tirar um mês ali de férias ali em tal momento, porque eu tinha um intercâmbio para fazer. E foi tranquilo? Como que foi? E principalmente, qual foi o resultado que você teve voltando com o inglês, digamos assim? Cara, foi tranquilo. Assim, foi um desafio muito grande, que eu acabei indo sozinho para lá. Um mês é muito pouco, ainda acho pouco, apesar de uma grande experiência ali de se falar, de aprender outra cultura de outro país. É diferente me fugiu a palavra aqui, tá? O accent, Sim, o sotaque. O sotaque, porque é um sotaque muito forte na África do Sul, né? Então eu me lembro que no primeiro dia o pessoal falava sorry. Eu, o que é sorry? O que é sorry? Eu não aprendi isso, né? Depois fui entender que era um sorry, né? Que é um desculpa ali, mas a gente fala muito americanizado, né? Mas assim, me trouxe ao menos algo ali no sentido de eu consigo pelo menos ter uma comunicação. E hoje o mercado, claro, que para algumas posições você precisa falar muito bem, mas hoje eu acho que a gente também se cobra muito, porque o americano, porque eu me lembro muito que na África do Sul, o pessoal, calma, cara, eu estou te entendendo, você está conseguindo se comunicar. E aqui a gente tem uma pressão muito grande do sentido de, eu preciso falar corretamente, exatamente, eu preciso saber que se é um X, eu preciso colocar o S depois no final da palavra. A gente tem muito disso. Mas eu acho que o essencial é você conseguir se comunicar, sabe? Eu acho que a fluência vem da capacidade de você se comunicar e de fazer se entender, né? Você fazer o que você quer dizer, ser compreendido. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou. A gente tem essa mania de tentar não falar com sotaque, trazer essa americanização, e no final, se você está entendendo e conseguiu passar a mensagem que você quer, você está com a fluência. Exato. Isso é que nem você falou, lógico, de acordo com o cargo que você está ali sendo compatível, e é algo que vai ganhando com o tempo. E hoje você usa muito inglês no seu dia a dia? Hoje eu uso basicamente mensalmente. Hoje eu respondo de forma vertical para um vice-presidente de security Latam. Então eu tenho muita conversa. Ele é um argentino, mas a gente fala bastante em inglês, né? E a gente tem uma relação bem interessante, porque eu pergunto para ele, cara, você está me entendendo? Ele, João, eu falo com o pessoal, com um paquistanês, o que você está falando eu consigo te entender muito bem. Então isso me dá uma tranquilizada, sabe? Porque também, onde eu estou atualmente, que é na Engie, a empresa é uma empresa francesa. Então eu tenho a sorte de que as pessoas que eu falo inglês também não é a língua materna delas. Então, assim, todo mundo se compreende, sabe? E vamos trazer hoje para a sua atualidade aí, como que foi que surgiu essa possibilidade de estar onde você está, como que foi a sua sensação, aquele mesmo receio de quando era recruta você sentiu também na sua posição, como que foi esse salto de posição, porque eu também sou muito curioso, eu conheci a sua história até ali até como analista sênior da 99, depois em diante a gente se viu muitas poucas vezes, né? E eu gostaria de entender como que foi esse sentimento.
Teve um caminho, tá, também para chegar até aqui, né? Então, se passou pela 99, entrando como analista júnior ali de investigação, saindo como analista sênior. Depois eu migrei para uma empresa de logística, então fui para a Log, onde eu entrei ali como um analista e saí um especialista. Então, entrei para a área de investigação, depois eu caí para a área de segurança patrimonial, né? Então, fiquei lá cerca de 2 anos, e depois disso fui virar coordenador numa multinacional que se chama United Health. Então, é basicamente a dona era a dona da Amil Américas aqui de hospitais, então era responsável por alguns hospitais no Brasil. Inclusive, o Auleta acabou de comentar aqui, então, falou que você é um excelente profissional, falou que foi um prazer trabalhar contigo, aí, ó. E ele é um papel fundamental também nessa transição, né? Pelo menos vendo de fora. Ele cara, ele é um puta gestor, um puta amigo também. Eu acho que eu tive muita sorte, sabe? Eu acho que na onde eu caí, na onde eu tive excelentes gestores, excelentes companheiros, assim, que me ajudaram muito e continuam me ajudando, né? Porque a gente vem trazendo sempre junto. Eu sempre, quando eu tô com dúvida também, eu volto lá, pessoal, me ajuda, eu tô com essa dúvida aqui, como vocês estão fazendo? Então tem muita essa cumplicidade, sabe? Entre a gente, assim, são belos parceiros. É muito importante a gente ter essa sensação de uma pessoa precursora, né? Que antecede. Total, cara. Assim, e você vai entendendo um pouquinho mais, porque essa transição, esse degrau que se vai acontecendo, né? Então, na United Health eu estava como coordenador. Quando eu vim para a Engie aqui, a posição era de coordenador também, mas eu vim com a responsabilidade de estruturar uma área de segurança que nunca existiu. Então, não existia, então? Não, dentro da Engie não existia área de security, né? A gente está tentando fazer esse projeto acontecer agora. Não, eu não tenho dúvidas que está acontecendo, mas como que foi isso? Aquela mesma sensação do início, então, de recruta? Sempre voltando e sempre estendendo. Exatamente, assim, literalmente os mesmos receios, tá? Isso não muda, né? Independente do tempo de experiência que você tem, isso acho que não muda. Mas eu tive também a grande sorte de todo lugar que eu passei ser a iniciação de uma área de security, a criação de uma área de security. Então, eu acabei pegando esse background de áreas. Então, na 99 também era uma criação de uma área, na Log também era estruturação e criação de uma área, na UHG a mesma coisa, e agora eu vim sozinho para fazer essa missão aqui na Engie. E a gente vê isso que, pô, novamente, rapaziada, por isso que a importância de tudo que a gente está criando aqui, é óbvio que a gente está criando um aplicativo, mas a gente quer muito mais que isso, é criar uma comunidade, porque a área está crescendo no Brasil. A área especificamente de segurança tem uma carência de profissionais capacitados. Então, novamente, tudo que a gente está trazendo aqui no Precursor não é para só trazer um profissional com background militar, mas sim somar todas as necessidades que o mercado solicita, né, João? Que nem você comentou agora, que você foi buscar em outros lugares, né? Então, por isso que a gente está concentrando aqui. E eu vou já caminhando para um finalzinho de conversa, mas principalmente vou te jogar agora na fogueira, hein? Mas eu tenho certeza que vai se sair bem. Quando você olha para trás, você vê lá o Recruta Silva, e hoje o João Lucas, coordenador de segurança. Se tivesse uma pessoa precursora antes, você falou que várias pessoas te auxiliaram no caminho, mas qual seria a melhor dica, ali, o melhor bizu que você poderia pagar para o Recruta Silva? Cara, eu acredito que se mantém no se prepare, foque no que você quer, entenda seu ambiente, entenda onde você quer chegar, se prepare. Acho que eu acho que foi na verdade, não tenho dúvidas, né? Mas eu vejo que muita gente no EB espera os 8 anos para começar a se preparar ou começar uma faculdade, né? E muita gente perde a oportunidade exatamente por isso, tá? Porque, assim, hoje, grande parte das vagas que se aparecem, no mínimo, você precisa ter um superior completo, né? E, às vezes, a pessoa esperou os 8 anos para se ter aquilo. Às vezes, apareceu a oportunidade. Só que eu não posso chamar, eu não posso puxar essa pessoa, porque, no mínimo, ela precisa ter um superior completo, sabe? Então, assim, se prepare. Eu sei porque eu vivi isso. Eu sei que a escala é apertada dentro do Exército. Eu sei que a gente tem 1 por 1, eu sei que a gente tem 2 por 1. Missão. Mas tem missão,
mas é possível, porque o Exército, ele te dá essa possibilidade de você fazer essa faculdade, você consegue também remanejar algumas questões internas ali, mas o principal, não espera os 8 anos para você começar a fazer a faculdade, sabe? Para você começar a fazer um curso técnico, para você começar a estudar outras línguas, comece agora, né? Se eu tivesse uma dica em especial, cara, se prepara, começa a se preparar agora, não espera, eu vou sair daqui 3 só, então faltando 2 eu começo o meu tecnólogo. Não, cara, começa agora, porque se aparecer oportunidade, assim como apareceu para mim com 4 anos, uma pessoa que estava com uma perspectiva talvez de ficar 8, mas no 4º ano apareceu, se eu não tivesse a faculdade, não teria tudo isso acontecido, sabe? E mais do que isso, agora prepara que eu vou subir um degrau da pergunta. Mas o que você acabou de falar, se não tivesse aparecido, mas no caso da sua vida aí, apareceu o Exército. E hoje o profissional que você é, o que o Exército te agregou? Cara, eu acho que em sentido de... A gente sabe toda aquela questão macro da resiliência, a gente falou da abnegação, da disciplina, mas isso realmente é algo verdadeiro. Porque quando eu pego tudo isso e junto tudo que o Exército aflorou e desenvolveu em mim, acho que é tudo que eu uso no dia a dia, sabe? Hoje minhas discussões estão muito com gerências de outras áreas, negociação com outras áreas. Eu acho que, tanto que eu até brinco, né, que eu acho que a questão mais importante para a área de security é a comunicação, né? Nem o seu conhecimento tanto técnico em si, mas você conseguir talvez traduzir o que você quer, você defender o seu projeto, ou conseguir explicar para aquela pessoa que não é da área de security, que a gente consiga traduzir o que a gente está pensando, eu acho que é o essencial, sabe? Então, acho que todas essas questões de abnegação, de disciplina, senso de missão, senso de dever, acho que tudo isso englobado, acho que faz totalmente o que eu sou hoje, mas eu só estou hoje aqui pelo esse início no Exército, sabe? Sem ele, com certeza nada disso teria acontecido. Isso é muito bacana, né? Principalmente para quem é de fora de segurança, eu brinco que a segurança é uma visão holística que tenta abraçar todo mundo, né? Trazer todo mundo para um lado só. Mas vou até aproveitar o gancho que você falou. Era já para caminhar para o finalzinho, mas o pessoal está perguntando aqui, principalmente aqui o Wellington Moreira, o grande W Moreira, que pediu aqui, Silva. Aí, ó, Silva, qual foi a maior qualidade que você adquiriu no EB que fez diferencial na sua carreira? Eu sei que você juntou várias agora, mas você vai ter que decidir só uma aí para responder o W, já que foi seu cabo aí, vai ter que responder. Cara, totalmente, eu acho que comunicação, tá? Mas o porquê eu digo comunicação? Hoje eu vejo um lapso muito grande, até pensando como gestão aqui, da gente conseguir falar com todos os públicos, né? É diferente a forma quando eu vou conversar com a equipe hoje de vigilância dos ativos, depois eu vou conversar com um coordenador, depois eu vou conversar com uma gerência e depois eu vou defender um projeto para uma diretoria, sabe? Então, a comunicação, isso o Exército traz, porque você faz diversos tipos de missão. Você tem missão de dengue, depois você está lá na pacificação, né? Depois você está fazendo escolta, você tem situações totalmente diferentes, públicos totalmente diferentes, o Exército te ensina a você conseguir flutuar entre esses públicos, sabe? Eu acho que isso é essencial. Cara, João Lucas, tá difícil chamar de João Lucas, mas eu tô acostumando também aqui com a ideia. Mas, pô, João, de verdade, eu já te externalizei isso, mas eu gostaria de trazer isso a público. Você é uma pessoa que eu admiro demais, que a gente tem pouquíssimo contato, a gente é distante nesse sentido, não somos próximos, mas a sua carreira eu admiro demais. Você foi escolhida a dedo aqui para estar um dos nossos primeiros papos, justamente porque eu acredito muito da ideia da perspectiva, então ainda mais grato por a gente ter essa aderência de comunicação. E qual palavra final você quer deixar aí para a galera? A gente vai deixar alguns comentários que o pessoal está falando, se você quiser comentar também em cima deles, antes da gente finalizar aqui. Cara, assim, eu acho que, primeiro eu me coloco à disposição para quem estiver ouvindo ou para quem vê essa live em algum outro momento. Pô, eu acho que, sabe aquela questão do exemplo arrasta, né? Então, a gente ter passado pelo momento que grande pessoal que deve estar assistindo
está passando nesse momento, o pessoal que está no exército nesse momento, que está no período obrigatório, está vendo essa live, está passando por esse momento, cara, me coloco totalmente à disposição. Quiser mandar mensagem, quiser conversar um pouco, quiser entender também como que está acontecendo, eu costumo dizer que, cara, é um livro aberto. Eu não escondo o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo. A ideia é sempre ajudar essa comunidade, né? Que eu tenho uma dívida eterna e sempre vou ser muito grato às Forças Armadas. E, novamente, estou à disposição, se quiserem trocar um papo, quiserem mandar mensagem, só aparecer lá no Instagram, no LinkedIn, pegar meu contato no WhatsApp, é muito fácil, todo o grande pessoal tem aí, só pedir que a gente converse um pouquinho. Rapaziada, então não perca essa oportunidade. O Precursor é justamente para isso, para a gente estender a mão para o próximo. Então a gente está criando uma grande comunidade aqui dentro do Precursor. Sem sombra de dúvidas, siga a gente, @Bizu do Precursor no Instagram, para você encontrar todos os antigos mentores, todos os precursores, para que você consiga ali entender qual melhor encaixa na sua carreira, qual melhor encaixa no seu perfil, para que ele consiga te mentorar. Tenho certeza que todos passaram aqui, estarão de portas abertas para tirar a dúvida de vocês. Eu também me coloco completamente à disposição. Além disso, não custa nada, vocês já estão aqui na live, ó, segue a gente aqui também no YouTube, já dá um curtir aqui nesse vídeo, porque essa nosso bate-papo aqui foi crucial, foi essencial. Mais uma vez te agradecendo, João, muito obrigado por você disponibilizar esse tempo para a gente, pela sua história. Eu tenho uma grande admiração pessoalmente falando e sem dúvida agora vai se estender para muitas outras pessoas. E agora eu vou pedir para você falar aí o Pega Bizu Bizon e baixa o app para a gente ter isso registrado também. Te peço esse favor para a gente compartilhar e multiplicar a mensagem, e depois disso o Jorge já vai desligar aí para todo mundo. Não, acho que eu só tenho um pontinho antes, tá? Primeiro te agradecer, cara. Obrigado pelo convite, obrigado por esse projeto. Realmente eu acho que ele vai mudar, vai dar uma outra percepção para todo mundo. Como eu falei, se a gente tivesse um pouquinho disso antes, iria facilitar o processo de entender as perspectivas. Então, cara, obrigado, viu? Obrigado pelo projeto. Eu que agradeço. Em nome do pessoal que também está no EB, está no processo básico. Então, cara, obrigado, viu? E, como que era para falar, pega o bizu bizonho. Excelente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, gente.